Olá, taurinos! Olá, taurinas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez por aqui, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estarem de volta. Taurinos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês para o mês de outubro de 2025. Vamos ver o que as cartas, o que a espiritualidade vai trazer para esse outubro. O que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa aprender a receber, o que a gente precisa aprender a deixar ir. Bora lá, vamos agradecer a espiritualidade, gratidão por cada um de vocês que estão aqui comigo mais uma vez. Já te convido a respirar fundo, respira pelo nariz, solta pela boca. Vai trazendo a sua presença, a sua intenção para este momento, aqui e agora, para que a nossa alma possa falar com a gente. Não é isso? Bora lá, vamos começar aqui com o tarô de Osho. Vamos pegar uma energia geral para o mês de outubro de 2025. Já virou. Olha, a carta do condicionamento. Olha que carta linda, Taurino. Quando eu estava fazendo uma meditação para começar a sua leitura, eu estava sentindo muito forte essa questão de entender o que é importante a gente deixar ir, o que é importante a gente aprender a receber. Muitas vezes a gente não está recebendo aquilo que a gente gostaria de receber porque a gente ainda não conseguiu completamente deixar ir aquilo que precisaria ir. E quando eu falo de deixar ir, eu falo de versões de nós mesmos, eu falo de pessoas, eu falo de lugares, eu falo de condicionamentos. A carta 15 no tarô convencional, ela é representada pela carta do diabo, que é uma carta que vem trazer os nossos apegos emocionais. E eu, particularmente, Bruno, acho que uma das coisas mais desafiadoras, digamos assim, de ser humano, né, que é experienciar o nosso ser, experienciar a vida, experienciar quem somos através do próprio universo. É como se o universo experienciasse a ele mesmo através de nós. Entende o que eu quero dizer? Uma das coisas mais desafiadoras nesse processo de experienciar, de se permitir estar em movimento, são os nossos apegos. A gente é muito apegado ao que a gente foi, a gente é muito apegado da onde a gente vem, a gente é muito apegado a padrões, a sentimentos, a emoções que já não nos trazem mais o desenvolver espiritual que a gente precisa viver neste momento, sabe? E aqui claramente eu tô falando com pessoas que têm algo novo, que tem algo... É como se a espiritualidade dissesse neste momento, tem algo aqui para você, só que para você pegar, você precisa estar com as mãos vazias, entende? E a nossa sociedade, a nossa cultura, digamos assim, ela ensina muito a gente que a gente precisa estar seguro, que a gente precisa estar estável, que a gente precisa ter certa segurança mesmo, sabe? Que a nossa zona de conforto é um lugar aonde a gente desfruta os prazeres da vida, né? Mas quando a gente leva isso um pouco mais para o lado espiritual, é onde a gente começa a entender que se eu estou muito rodeado de coisas, se eu estou muito rodeado das mesmas energias, das mesmas pessoas, eu deixo de continuar caminhando, eu deixo de estar leve para seguir adiante. Entende, Taurino? E a carta do condicionamento, ela traz muito essa questão para outubro. Outubro pode ser um mês transformador. Outubro pode ser um mês de novas oportunidades. Outubro pode ser um mês de novos encontros, encontros saudáveis e sadios, porque a carta do condicionamento ela vem trazer muita questão dos relacionamentos tóxicos, né? Onde gera-se muito apego. Eu entendo que eu não mereço mais, por isso eu me permito estar naquele lugar, sabe? E isso também é muito legal porque quando eu deixo tudo isso para trás e passo a confiar mais, a ter um pouco mais de fé, de entendimento mesmo, mereço algo melhor, mereço viver algo
leve, algo que me traga paz, sabe? Que me traga completude. No fundo do deck ficou a carta do florescimento, que é uma carta que vem trazer sobre a flor de lótus, né? A flor de lótus é uma flor que ela escolhe fazer diferente. Ela escolhe lugares onde ninguém espera que possa surgir uma flor tão bonita, e nesses lugares ela começa a florescer, ela começa a brilhar cada vez mais. Só que para isso, para ela conseguir florescer ali naquele lugar, nos lagos, nos brejos, em um lugar onde não necessariamente seria o adequado, ela precisa ter coragem para dizer: eu vou e eu vou dar o meu melhor, eu vou florescer aonde ninguém espera que eu floresça, entende? Eu posso estar falando aqui com pessoas, por exemplo, eu quero trocar de trabalho, eu quero fazer uma viagem para o exterior, eu quero mudar de cidade, eu já estou meio que sufocado das mesmas coisas, eu já entendo que eu já não caibo mais nessa caixa que tentam me colocar, sabe? E aqui a carta do condicionamento, ela pede rompa, ela traz um pouco... Pense que você é essa energia, né? Essa energia colorida, rodeada de coisas que são iguais, entende? Você acaba se destacando se você for você. Muitas vezes, se você não tiver essa ideia ou essa vontade de ir para outros lugares, conhecer outras pessoas, a carta de condicionamento pede: quebre os padrões. Seja você, traga a sua autenticidade para o lugar que você está, entende? Porque é assim que você consegue ser diferente, é assim que você consegue florescer. E o mais interessante disso é que, por exemplo, quando eu falo de autenticidade, de eu começar a falar alguns nãos, de eu começar deixar de me importar um pouco com a opinião dos outros e começar a viver aquilo que eu quero viver e começar a fazer o que eu gosto de fazer, sabe? É o momento onde a gente se conecta espiritualmente, porque não existe espiritualidade sem autenticidade. A forma mais autêntica de ser espiritual, ela não vem do ego, ela vem de ser quem se é, entende? O ego, ele traz muito a questão dos apegos para ter, porque eu preciso ter para eu ser alguma coisa melhor do que o outro, sempre baseado na comparação. Ou então para eu não ser igual a minha família foi, ou eu não ser igual, entende? Eu tô sempre me comparando, querendo me tirar de algum lugar, querendo me tirar de algumas situações, me comparando com coisas que foram passadas ou com pessoas que estão aqui agora, nesse exato momento, no presente, na minha vida, rodeando ali. Não só pessoas, mas o meu ambiente profissional, meu ambiente escolar, digamos, né? Porque a carta do florescimento com a carta do condicionamento, ela pode trazer uma questão também de maturidade. Então, eu posso estar falando aqui de pessoas que estão, por exemplo, quero fazer uma faculdade de teatro, ou então quero fazer uma faculdade de uma coisa mais artística, que fogem dos condicionamentos padrões. Só que na minha família todo mundo é médico, na minha família todo mundo é dentista, na minha família todo mundo trabalha com limpeza há muito tempo. Independe da profissão. A questão aqui é: seja você. Deixe os padrões aonde já não te completam mais, entende? Só que para isso, para você conseguir romper isso, é necessário ser você, é necessário ser autêntico, é necessário acreditar de fato naquilo que te traz vida, entende? Uma ótima pergunta para a gente conseguir quebrar alguns padrões e conseguir florescer é, por exemplo, o que me faz vivo? O que me faz sentir vivo hoje, aqui e agora? Por exemplo, se o que me faz sentir vivo é estar aqui falando com vocês, porque isso de fato me faz sentir muito vivo, eu estou fazendo isso com frequência, sabe? Eu estou me nutrindo das coisas que me fazem sentir vivo, que me trazem esse empoderamento de autenticidade, de personalidade, de trazer a minha individualidade. Cada um tem um dom, né, para essa vida, para essa história. Ninguém é igual a ninguém. Então cada um tem a sua particularidade, a sua diferença, que faz você ser meio que uma flor de lótus, entende? Que faz você ter cor aonde todo mundo é branco. Então aqui pede muito isso para outubro, né? Essa energia geral traz muito isso. Olhe bastante para você, o que te faz sentir vivo. Você está nutrindo a si mesmo disso?
entende? Por exemplo, se eu gosto muito de fazer exercício na natureza, eu estou me conectando com a natureza? Muitas vezes a gente está cansado, a gente está sem energia, digamos, mas não é do excesso de trabalho, é pelo excesso de fazer coisas que não nos preenchem, que não nos fazem sentir vivos, entende? Então isso aqui é muito importante, Taurino. Lembrar que a única forma de você se sentir preenchido, de você ter essa energia de novo, de ir para a vida com garra, de querer fazer e focar naquilo que vai dar certo e não naquilo que vai dar errado, é quando você está se nutrindo de coisas que de fato te fazem sentir vivos. E possivelmente as pessoas ao seu redor não te nutrem dessa forma, dessa vivacidade, dessa alegria, sabe? Desse empoderamento mesmo de querer fazer o que te faz bem, entende? Muitas vezes você está sendo influenciado por pessoas que querem que você siga padrões. Porque quando você fica um pouco diferente, você acaba se afastando e algumas pessoas não querem te ver ir, entende? Então, outubro traz isso. Seja autêntico e tenha coragem de ser diferente, digamos assim, sabe? De aceitar as suas imperfeições, as suas vulnerabilidades, as suas sombras. Muitas vezes, os grandes problemas da nossa vida é exatamente o que a gente precisa para poder entender o caminho que a gente precisa seguir. Quantas pessoas que falam de saúde, por exemplo, passaram por momentos de doença para entender a cura, para poder falar isso para outras pessoas? Quantas pessoas, o meu exemplo mesmo, né? Hoje, por exemplo, se eu falo de constelação familiar, quantas coisas eu tive que lidar dentro da minha família, dentro das minhas relações, para eu me aceitar, para eu aceitar tudo como é e como está, entende? Para eu aí então, depois de curado, depois de entendido muitas coisas, começar a falar disso para outras pessoas. Então assim, entenda, por exemplo, se hoje o meu problema é um vazio que eu gostaria de ter uma pessoa, ou se hoje a minha questão é não me sinto satisfeito profissionalmente, digamos assim, o que que isso pode me trazer para eu transmutar, para eu transformar essa situação e fazer isso ser de fato o meu grande alavancamento, a minha grande força, sabe, de transformação, tá? Vamos ver o que mais? Vamos pegar aqui uma carta positiva. Carta positiva, o 9 de espadas. O 9 de espadas é uma carta que ela vem falar de ansiedade, ela vem falar de não estou dormindo muito bem, ela vem falar de não estou focando a minha energia naquilo que de fato eu quero ser, mas estou alimentando demais aquilo que já fui ou aquilo que passou. Tudo que é ansiedade, medo, inseguranças, né, essas preocupações que a gente tem, é muito baseado nas experiências que a gente teve. Então o nosso cérebro está sempre usando referências de circunstâncias que vivemos para poder viver a nossa realidade, de modo que consiga nos assegurar, de forma que nos consiga deixar em um lugar seguro, digamos assim, sabe? Só que essa carta, no lado positivo, ela vem falar você superando toda essa situação. Então eu vejo aqui muito uma questão de beleza, isso me aconteceu, mas isso não quer dizer quem eu sou. Isso aconteceu de certa forma que me mostrou algo e eu superando essa situação em outubro, entende? Não sei exatamente de qual situação estamos falando, vamos ver o que a leitura traz mais aqui, mas é muito interessante entender que se eu quero superar momentos de dificuldade, eu preciso entender o tamanho de cada dificuldade. E eu só consigo entender o meu tamanho diante dessa dificuldade quando eu me coloco de frente a essa realidade, entende? E muitas vezes, se eu estou aqui lidando muito perto disso, eu não consigo ver o tamanho real. Então eu preciso dar um passo para trás para que você, de uma forma um pouco mais segura de si mesmo, longe um pouco do problema, consiga entender o que de fato é esse problema, o que de fato é essa circunstância, o que de fato isso quer me ensinar, entende? E aí eu consigo trazer a minha presença para o aqui e para o agora, e não para essa situação, e não para o passado, e não para o que me aconteceu, e a partir do aqui e do agora entendo, ok, o problema é esse,
a solução não tenho ainda, ou tenho, ou consigo resolver isso dessa maneira, desse momento, mas eu consigo lidar com isso muito mais fácil quando eu não estou aqui, ó, entende? É como se eu tivesse de fato aqui mesmo, assim, eu não consigo ver. Quando o negócio está muito na minha frente, muito na minha cara, eu não consigo ver. Eu preciso ter uma distância para que meus olhos consigam de fato enxergar o tamanho desse problema, sabe? Então aqui pede muito isso, entender que você não está sozinho, que você não está vivendo um momento, pode ser um momento de dificuldade, um momento de felicidade, um momento de busca por respostas, por conhecimento, um momento de busca por preenchimento, né, dos nossos próprios vazios, das nossas inseguranças. A gente não está sozinho. O importante é entender o tamanho de cada coisa. Quando eu dou um passo para trás, eu consigo enxergar muito melhor o que de fato é isso, sabe? Porque quando isso está muito perto de mim, quando eu estou lidando com isso todos os dias, quando eu não deixo isso para lá um pouco, é como se eu não tivesse os recursos para poder lidar com isso. Eu preciso entender do que eu estou falando. Eu estou falando de um medo de solidão, eu estou falando de uma insegurança, eu estou falando de um talvez vou ser demitido, talvez nunca vou encontrar uma pessoa. Do que eu estou falando? Entende? Agora, eu preciso entender, isso de fato é uma coisa que eu consigo resolver aqui e agora? Porque se eu não consigo resolver isso aqui e agora, é uma coisa que não faz sentido eu perder o aqui e agora, que é o hoje, que é o momento mais importante que a gente tem, focado em uma coisa que que eu não consigo resolver, entende? É muito daquilo, né? O que não tem remédio, remediado está. E aqui é muito essa situação. Só que essa carta no lado positivo, ela fala que tem gente cuidando disso para você. Você não precisa fazer isso sozinho, entende? Você não precisa olhar para essa situação sozinha. Se isso é um problema muito... Se isso é uma situação, não só um problema, porque como essa carta no lado positivo, eu posso estar falando também de uma superação, de você entendendo o real tamanho das coisas, entendendo que você é muito maior do que o medo, você é muito maior do que uma coisa que você pode tomar a decisão hoje, aqui e agora, de superar isso, entende? Vamos ver o que traz aqui como ponto de oportunidade de melhoria. A carta da temperança. A carta da temperança, ela vem trazer muito a questão da paciência, né? Eu quero isso, eu quero agora, eu quero a cura, eu quero uma pessoa, quero um novo trabalho, quero novos amigos, quero novos relacionamentos, mas não tenho paciência para me tornar primeiro alguém que vibre neste lugar desse novo trabalho, desse novo grupo de amigos, dessas novas pessoas. No fundo do deck ficou o 4 de copas. O 4 de copas ele vem trazer mais uma vez a mensagem de que existe algo melhor para você. Independente da situação que seja, existe algo que você ainda não conseguiu enxergar. É como se fosse uma situação, por exemplo, se eu tenho um problema, eu preciso sair da casa que eu vivo, ou eu preciso sair da minha escola, eu preciso sair do meu trabalho, porque eu já não aguento mais aquela situação, é como se aquilo ainda tivesse algo para te mostrar, por isso que aquilo não se encerrou, entende? O 4 de copas traz muito essa questão de ainda não conseguir enxergar todas as oportunidades que eu tenho aonde estou, todas as possibilidades, digamos assim. Tá? Então foque muito, talvez outubro seja um mês, para você entender o que todas as circunstâncias da sua vida estão tentando te dizer. O que todas as circunstâncias estão... Qual o caminho que essa circunstância quer me mostrar, sabe? Estou aceitando demais estar em um relacionamento que não me preenche, estou aceitando demais estar com pessoas que não estão dispostas ou disponíveis para uma mudança de energia, para uma mudança de estado vibracional, porque se eu acabo também querendo mudar todos que estão ao meu redor para que aquilo se torne uma zona confortável, muitas vezes ninguém vai ficar confortável naquela situação, porque algumas pessoas não estão disponíveis e não querem fazer a mudança que você sente que é importante para você neste momento, tá? A carta do 4 de copas, ela traz muito também um momento de solitude, um momento onde você precisa se afastar um pouco para você conseguir enxergar as coisas de 360 graus, de todos os ângulos. Quando eu não consigo, nem sempre a gente vai conseguir enxergar tudo, né,
de 360. O que a gente faz? A gente medita, a gente volta para dentro. Porque se eu não consigo ver todas as possibilidades de fora, de dentro para fora eu consigo ver aquilo que de fato é para mim ou aquilo que não é para mim naquele momento. E aí eu começo a setorizar, digamos assim. Por exemplo, se eu não consigo ver 360, eu vou olhar esse lado. Esse lado eu já sei que não é para mim. Esse trabalho, essa circunstância eu já sei que não é para mim. Então eu anulo essa parte, porque se isso não é para mim, eu não tenho que focar minha energia. Aí agora eu tenho esse outro lado. E aí eu começo a entender, isso daqui pode ser para mim, isso daqui não pode ser, e a minha visão amplia para o que é para ser meu, entende? E eu tenho tempo e facilidade para virar e para entender as outras áreas. Então é preciso começar a setorizar algumas coisas. Por exemplo, vamos entender aqui mais um pouco sobre relacionamento, área de trabalho, para a gente entender o que a gente está falando. 3 cartas, por favor. Muito bem. Ó, na sua área de relacionamento, a gente tem o 2 de espadas. Área profissional, o rei de copas. Espiritualidade, saúde, as outras áreas da sua vida, a gente tem a lua. Ou seja, o meu foco maior, os meus pensamentos maiores estão na minha área de relacionamento. O 2 de espadas é onde eu penso demais, eu analiso demais uma situação. Eu posso estar falando aqui de qualquer tipo de relacionamento. Relacionamento amoroso, relacionamento com o familiar, relacionamento com os amigos, tá? O 2 de espadas, ele pede ação. É preciso agir. Outubro pede um momento de o que eu posso fazer além, entende? O que eu posso fazer para focar exatamente naquilo que eu sinto que é para mim e deixar de focar naquilo que me traz dúvida. Porque quando eu começo a dizer não, a forma mais rápida de chegar aonde a gente quer é aprender conscientemente a dizer não para aquilo que a gente não quer. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? A gente começar a dizer não. Isso chega para mim, não quero. Por quê? Porque eu tenho medo de não ter dinheiro para pagar as contas, eu tenho medo de não ter um relacionamento, eu tenho medo de não ter alguma coisa que eu penso que é necessário para mim. Só que se eu começo a entender de fato, a viver com aquilo que é necessário, eu entendo que talvez aquele trabalho que me pague um pouco mais, ele me traz coisas que eu não preciso na minha vida. Talvez eu vou para um trabalho que me pague um pouco menos, mas vou ter um pouco mais de flexibilidade, vou ter um pouco mais de paz, entende? Às vezes eu tô ali forçando demais um relacionamento, ou então querendo muito rápido, né? A carta da temperança, querendo muito rápido um relacionamento na minha vida, e esse relacionamento ele acaba não vindo, por quê? Porque eu tô focando demais em algo que eu não tenho. E quando eu foco demais naquilo que eu não tenho, o universo me dá mais motivos para focar naquilo que eu não tenho. Ou seja, a falta ela vira constância na minha vida. Entende? Então aqui pede muito o seguinte: o que você já tem dentro de você? Por exemplo, eu quero um relacionamento, eu quero uma pessoa, ou então estou lidando com uma situação com essa pessoa. O que isso traz de positivo para a minha vida? Às vezes eu estou perdendo o meu aqui e agora comigo, sei lá, num aplicativo de relacionamento, o dia inteiro passando um aplicativo, ou então lidando com uma pessoa que não me traz motivos e coisas que me fazem sentir vivo. Entende? Que é o mais importante. Taurino, aqui tem uma questão, no fundo do deck ficou o 6 de espadas. Eu posso estar falando aqui também de pessoas analisando demais o passado, tá? Pessoas analisando demais o que não deu certo, pessoas analisando demais coisas que já deveriam ter ficado para trás. E o 6 de espadas no fundo do deck, junto com os enamorados, pede um movimento, tá? Pede: deixe as dúvidas de lado, deixe as dúvidas para trás e se arrisque mais naquilo que te traz vida, naquilo que te traz força, impulso, entende? Eu acho que é isso, Taurino. Uma pergunta para você refletir: o que te faz sentir verdadeiramente vivo aqui e agora? Se você quiser, deixa para mim nos comentários o que te faz sentir vivo. Eu acho que quando a gente começa a entender
isso, a importância de estar vivo, a importância de se sentir vivo, não no automático, sabe? Não vivendo dia, noite, acabou o dia e chega, passou uma semana, passou um mês, acabou o ano. O que me faz sentir vivo, estar presente, entende? Porque quando a gente começa a pontuar essas coisas que nos deixam vivos, é quando a gente, de fato, começa a focar a nossa energia naquilo que a gente quer receber mais, né? Se eu foco a minha energia em estar vivo, em estar presente, mais disso o universo me dá, mais motivos para estar vivo e estar presente o universo me dá. Tá bom? Floresça. Se não for o seu caso, a mudança a mudança geográfica, digamos assim, mudar de cidade, mudar de bairro, mudar. Se você não está pensando sobre isso, pense em mudar o seu posicionamento. Pense naqueles momentos que você falou sim, aonde que era para falar não, porque aí você começa a ser autêntico. Aí você começa a se conectar com a espiritualidade e aí você começa a ter propósito em tudo que você faz. Combinados, Taurino? Gratidão, gratidão, gratidão infinita por estarem comigo mais uma vez. Já te convido a se inscrever no canal, comentar, curtir esse vídeo. É muito importante a sua interação e a gente se encontra em uma próxima leitura. Uma ótima semana para vocês, um ótimo outubro de 2025 e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!